Primeiro agradecer mais uma vez por estar nessa casa, a casa que sempre me recebe muito bem, e poder trazer aqui soluções e explanar algumas situações sobre defesa civil no nosso município. A convite aí do vereador Tavinho, né? Hoje eu vim explanar duas situações aqui para que a gente possa esclarecer algumas situações que vêm tratando a defesa civil. Uma sobre um plano de ajuda mútua entre os 22 municípios da Grande Florianópolis, onde eu sou presidente do Colegiado Regional de Defesa Civil. Então a gente tem ali 22 municípios, de Alfredo Wagner até Nova Trento, tá? E o outro sobre o questionamento sobre a ajuda do nosso município, quando tem intempéries aí para o cidadão do município, né? Vou começar primeiro nessa situação dos intempéries, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder esclarecer. A defesa civil, ela tem que trabalhar justamente dentro dos parâmetros da lei, né? Então, quando a gente tem um evento que ele se estende, né, dentro de uma portaria, que é a portaria 260, que foi criada, agora ela já vem sendo atualizada, e com isso a gente vem caracterizando os desastres, né? Desastre de nível 1, desastre de nível 2, desastre de nível 3. O nível 1 é quando o desastre, o município consegue manter, né, trazer a recuperação das áreas afetadas sem que a gente precise aí solicitar um apoio externo. No nível 2, o município consegue manter aí uma estrutura, mas precisa de um apoio também do Estado. E o nível 3 é quando a gente chega aí no alarme, que realmente a gente não consegue mais manter e a gente precisa inclusive do ente federativo para que a gente consiga trazer de recuperação imediata os principais pontos que são emergenciais para a vida, né? Que seria posto de saúde, escola, igreja, hospitais e por aí, né? Vias públicas, pontes e por aí vai. Em 2020, a gente teve aqui um ciclone bomba, né? O Estado, ele concedeu, a gente catalogou, né? A gente catalogou quase 300 e poucas famílias com o apoio da assistência social. O que eu fiz? A gente solicitou o apoio da assistência social, colocamos na sala da Defesa Civil, né, com toda a logística aí na época da assistência social, e cadastramos durante 4 dias todas as pessoas que tinham sido afetadas pelo ciclone. Para que isso? Para que a gente pudesse, depois de catalogado, emitir um relatório, solicitar para que o prefeito fizesse aí o decreto de situação de emergência e a gente conseguisse esse aporte aí do Estado. E foi concedido. Para vocês terem uma ideia, em 2020 nós entregamos 4.800 telhas, certo? Foi um dia, praticamente 2 semanas de entrega de telha com apoio aí da Secretaria de Obras, e mesmo assim não foi suficiente. E aí o que aconteceu? O município acabou tendo que comprar telha também. Só que as telhas, o evento foi no estado todo. E essas telhas a gente só encontrou no estado do Rio Grande do Sul. Toda a grande Santa Catarina só teve compras no estado do Rio Grande do Sul. E aí, senhores, quando era na época quando as telhas chegaram para os municípios, já era o período eleitoral. Então, teve alguns períodos que a gente não conseguiu entregar telha. Só que também houve uma contrapartida que é o seguinte: aqui em Palhoça, quando a gente tem um evento desse e a gente faz o catálogo dessas pessoas, eu vou até o local para verificar mesmo se o cidadão precisa realmente daquela telha. Por quê? Porque não é justo, a gente tem que trabalhar com o princípio de igualitário. Eu não posso chegar na casa do cidadão e entregar 100 telhas, enquanto para o outro eu entrego 20. Não, a gente tem que entregar igualitário para que a gente consiga trazer aí uma qualidade, né, de melhora para todo mundo. Hoje muitas pessoas criticam assim, a Defesa Civil entrega a lona. Entrega a lona porque está baseado em lei. O Estado todo, no Brasil todo, é assim que funciona. É claro que dentro de um evento de maior complexo, a gente vai tentar trazer uma certa melhoria, né, um conforto melhor para a população. A lona hoje ela é um serviço emergencial. Eu não posso deixar num evento de granizo a casa do cidadão que está destelhado ali, e é a hora crucial, aquelas horas de 24 horas. Então a gente precisa fazer isso. Então, só para responder para os senhores, a gente entregou sim algumas telhas, e com isso, o que aconteceu? Algumas casas que a gente foi vistoriar, o cidadão não tinha nem telhado, porque ele não tinha nem construção. Ele estava construindo a casa dele ainda. E aí ele aproveitou aquele embalo que tinha dando telha, ele foi lá e se cadastrou e falou, eu preciso de X de telha. Aí nós chegamos no local e encontramos o quê? Nem casa tinha. E aí essas telhas para aqueles cidadãos lá não foi entregue. Depois, agora, posteriormente, em 2021, houve um ciclone bomba na Praia de Fora.
desgastou algumas casas ali, e aí que eu fiz, que aquelas telhas que a gente sobrou daquele cidadão que tentaram, de certa forma, ganhar as telhas, a gente cedeu aquelas telhas para aquelas pessoas que necessitavam. Então, toda vez que houver um evento climático de grande porte, o município vai decretar a situação de emergência e é claro que o município vai fazer a compra para que a gente consiga aí sanar de forma mais rápida aí a população. Para que vocês entendam, a gente tem um registro de preço, o vereador Tavinho até questionou isso, né? A gente tem um registro de preço já feito, inclusive de água sanitária, que é para caso de inundações, o kit de emergência de limpeza, né? Água sanitária, balde, vassoura, o kit de higiene pessoal, temos a parte de alimentação, e inclusive está sendo feito, terminou agora a licitação das telhas, que é 4 milímetros, e aí eu pedi até para o secretário de administração que a gente incluísse nesse nova tomada de preço a telha de 5 milímetros e de 6 milímetros. O que a gente não consegue, pessoal, é fazer um registro de preço de vários tipos de telha. Porque senão, hoje por exemplo, a 4 milímetros é a telha que é universal para o Brasil, porque a gente está trabalhando aí com o pessoal de moradias, né, mais baixas, então para a gente poder sanar. E aí esse povo de tanto granizo ou vento, que a telha de 4 milímetros, para quem conhece, é muito fina, aí ela acaba se rompendo até mesmo no manusear, né, quando a gente manuseia a telha, e aí a gente pediu, então, e o pessoal está trocando, está botando 5 milímetros, 6 milímetros. Então, conversei com o secretário André e pedimos para que ele colocasse nesse registro de preço as telhas de 4 e 5 também da mesma forma. Tá? Então, temos aí a tomar o registro de preço pronto, sim, para um caso do evento né, que venha a ser aí que o município não consiga fazer esse controle. E aí, essas telhas, elas têm esse material, ele tem que ser feito através de uma situação de emergência. Né? Não é porque deu um vento ali, a gente já precisa fazer, não. A situação de emergência ou depois até dentro de uma calamidade pública. Tá? Então, seria só para explicar para os senhores que a gente tem sim um registro de preço pronto. No caso daí que a gente precisar de um intérprete maior, a gente vai sim, o município está pronto para ajudar os municípios da melhor forma e da forma mais rápida, né? Eu acho que o cidadão que está com um telhado destelhado lá, ele não vai perder o material, ou até mesmo com inundação, a gente não vai deixar que isso aconteça, certo? Quanto ao plano de ajuda mútua, senhores, o que acontece? Eu estava num evento da Federação Catarinense do Município, e uma semana anterior a este evento, deu um evento em Petrópolis, né, onde teve um deslizamento muito grande lá. Eu até fui convocado para trabalhar naquela situação, e eu acabei não indo para o Rio de Janeiro, e nesse evento dos prefeitos eu comentei, fiz uma fala lá, e falei, senhores, vocês como gestores, têm que pensar em tratamento de defesa civil, que na prevenção a gente sempre vai ser mais benéfico para o município. A gente não tem que esperar o evento acontecer, né, que vai ser, o município vai trazer, não vai ser tão rentável, porque vai ter perda humana, vai ter perda de material, então a gente sempre vai ter que estar trabalhando na parte de prevenção. É o que a gente vem fazendo aqui no município de Palhoça. Tanto dessa gestão, da gestão anteriores, a gente está trabalhando, eu estou quase 10 anos na coordenação da Defesa Civil, a gente vem trabalhando muito com prevenção, de limpeza de afluentes, de limpeza das valas sanitárias, e isso a gente conseguiu uma boa parceria aqui com a 4ª Promotoria Ambiental, né, para que a gente conseguisse fazer. Tanto prova disso que teve um evento no início do ano, onde São José ficou alagado e Palhoça, depois de 40 minutos, a gente tinha todas as ruas transitáveis novamente. Né? E daí, eu fiz essa fala lá na cidade de Alfredo Wagner, onde a gente estava, explicando que a gente tinha que pensar numa forma onde os municípios se pudessem um ajudar o outro. Infelizmente, 2 meses depois, aconteceu aqui no município próximo, que faz parte do nosso colegiado, que é a Anitápolis. Né? A Anitápolis, para quem não conheceu, algumas pessoas foram para lá, nós ficamos com 25 barreiras de acesso. Eu tinha pessoas lá que a gente ia levar 15 dias para tentar chegar no cidadão para levar água e comida. Né? E montamos uma equipe, saímos aqui, Florianópolis saiu, Palhoça saiu, São José saiu e nós fomos lá atuar. O plano de ajuda mútua, senhores, ele não tem pai da criança. É um plano que a gente criou entre os coordenadores de defesa civil, tentando pegar a experiência daquele coordenador que tem mais experiência, mais estudos, ou até a própria prática na defesa civil, e levasse para aquele município de forma que a gente conseguisse. Porque quando a gente tem um evento,
Não é simplesmente chegar lá, botar maquinário, tirar areia e coisa, não. A gente precisa lançar, ir nas vistorias, ver o cidadão se ele precisa de saúde pública, se ele precisa se deslocado daquela casa. A gente precisa colocar, inclusive, no sistema federativo para que ele consiga o recurso, porque senão o recurso não vem. O recurso hoje de desastre ele só vem através da coordenação da Defesa Civil. Então, o coordenador ele vai ter um acesso a Brasília pela senha, vai lançar todo o sistema, tem que lançar o que foi afetado, quanto que vai ter de prejuízo na área pecuária, na área urbana, para que depois disso é analisado pelo Estado, encaminhado para Brasília para poder voltar o recurso. E um principal ponto desse plano de contingência, plano de ajuda mútua, senhores, não é maquinário, não é deslocamento, é pessoal. É tentar levar as pessoas, técnicos, porque se vocês soubessem, tem municípios, senhores, que eu não tenho nem o coordenador da Defesa Civil. Eu tenho um cidadão que ele atua como coordenador da Defesa Civil, diretor do SAMU e secretário de administração. Então, quando dá um evento, ele fica meio que perdido, ele não sabe qual que é a pasta que ele vai atuar primeiro. Então, é para isso que a gente criou o plano, para que aquelas pessoas, aqueles municípios que têm um suporte melhor, ele consiga ir até aquela localidade e ajudar aquele município de uma maneira mais rápida e eficaz para aquela população. Para vocês terem uma ideia, lá em Anitápolis eu tenho um cidadão que ele investiu no município, não sei quantos milhões, na parte de aves. Ele já estava ficando sem ração e sem deslocamento, precisava de quase 40 carretas para tirar os frangos de lá. Se não fosse os municípios de Palhoça, de São José, fazer esse deslocamento para tirar o maquinário, para abrir as estradas, o cidadão ia perder a empresa dele lá. Né? Inclusive até o acesso serviu para que a gente pudesse deslocar as pessoas que precisavam fazer deslocamento de tratamento fora do município. Então, esse plano de ajuda mútua, os 22 municípios, eles vão participar, né? A gente criou uma comissão uma comissão de 5 municípios, que é Palhoça, São José, Biguaçu, São João Batista e Biguaçu. Esses coordenadores, nós estamos fazendo umas regras e as diretrizes, como é que vai ser solicitado. Não é simplesmente o município de São José deu um desastre e vai o pessoal de Palhoça, vai o pessoal de Florianópolis ajudar. Não é assim que funciona. Eles vão fazer o seguinte, simplesmente, a hora do evento, o presidente daquela comissão, ele vai analisar se realmente o município ele não tem aporte para dar suporte para a população, se ele não tem condições nenhuma realmente, ele não tem maquinário, não tem nada, e aí ele vai acionar a comissão desse plano de ajuda mútua, onde a gente então vai falar com o seu gestor, pega a autorização do gestor do município e faz o deslocamento lá. Se houver necessidade realmente de usar o maquinário, vai ser deslocado o maquinário. Todo ajuste de maquinário, combustível, alimentação de quem vai sair do seu município, hospedagem, é tudo pelo município que solicitou. Sempre. Não vai ser do município que está deslocando. Então, o município saiu daqui, a gente fez um deslocamento, vamos botar, Santa Amaro precisou de uma ajuda. Chegamos lá, necessita, prefeito, Santa Amaro precisa de ajuda, podemos ir? Está autorizado. Santa Amaro, vocês têm condições de... O que vocês precisam? Nós temos... Palhoça tem X de material, tem X de máquinas, tem X de ambulância, o que eu preciso? Vocês têm suporte para todo mundo chegar aí, tem combustível, tem isso, tem água, tem logística para deixar essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, senhores, em Anitápolis, quando a gente chegou lá até para fazer alimentação, quando a gente estava trabalhando, a Anitápolis criou um abrigo para as famílias e a gente dividiu um abrigo com famílias que estavam com Covid. Pela nossa surpresa, inclusive, nós perguntamos depois, falou, tá, mas por que aquela família... porque estão com Covid. Por que não deslocaram essas famílias para um... Porque tinha o risco até, inclusive, de contaminar as pessoas que foram lá dar o suporte para eles. Né? Então, toda essa logística, né, de sistema de comando de operação que a gente tem, é obrigado o município a fazer. Então, senhores, esse plano de ajuda, ele é importantíssimo para o município de Palhoça. A gente não deve pensar que Palhoça é um município grande e não vai acontecer, que a gente tem que pensar sempre. O plano de ajuda mútua hoje, ele está servindo como se fosse um seguro. A gente paga o seguro do carro e a gente espera que a gente nunca precise usar. Mas está ali. A hora que precisar, ele vai estar ali. Né? Assim como a gente pode apoiar um município, o outro município vem apoiar Palhoça. Então, eu gostaria muito de pedir aqui para os senhores que repensassem sobre a questão de voltar, né, para que a gente pudesse votar essa lei e deixar ela sancionada, para que o município possa oferecer ajuda para um município menores
e assim como também os outros municípios possam vir ajudar a Palhoça. Eu acho que é fundamental a gente pensar como ser humano, que a gente possa levar num período de intempéries, num período de desastre, um acolhimento mais rápido, até pensando na população em geral, certo?